Começam hoje as convenções partidárias que vão definir os candidatos para as eleições de outubro. Natália Pazzi. O pré-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, realiza a primeira convenção partidária das eleições de 2022. O evento acontece hoje em Brasília. Até o momento, Ciro ensaia uma aproximação com Simone Tebet, do MDB, que ainda não bateu o martelo de um nome para compor a chapa, sendo o vice. Na quinta-feira, será o lançamento da candidatura de Lula, em São Paulo, que concorrerá ao Palácio do Planalto pela sexta vez desde 1989. A convenção de André Janones, do Avante, será no próximo sábado em Belo Horizonte. O presidente Jair Bolsonaro terá a candidatura chancelada pela convenção do PL no próximo domingo e o evento ocorrerá no Rio de Janeiro. Já Simone Tebet fará o lançamento virtualmente na próxima semana. A partir de 26 de agosto, aproveitem, tá, esse restinho de julho, porque em agosto apertem os cintos. Vai começar a loucura da campanha eleitoral, lembrando que ainda temos uma Copa do Mundo em novembro, mas isso é assunto para depois. O assunto agora é a eleição. A partir de 26 de agosto, Lula e Jair Bolsonaro terão quase a metade do tempo de propaganda eleitoral no rádio e na TV. Em um bloco de 12 minutos e 30 segundos, Lula terá aproximadamente 3 minutos e 10 segundos. Já Bolsonaro terá 2 minutos e 50 segundos, diferença de 20 segundos entre eles. Luciano Bivar, do União Brasil, terá o terceiro maior espaço, se até lá for candidato. Pouco mais de 2 minutos por bloco. Logo atrás, vem Simone Tebet, do MDB, com cerca de 1 minuto e 50 segundos, e Ciro Gomes, do PDT, com 50 segundos. Ontem o TSE divulgou oficialmente o limite de gastos na campanha eleitoral deste ano. No primeiro turno, cada candidato ao Palácio do Planalto poderá gastar até 89 milhões de reais. No segundo turno, se houver, o limite vai ser de 44 milhões de reais. No caso dos deputados federais, o teto será de 3 milhões e 100 mil reais. Para os cargos de governador e senador, o limite varia de acordo com o eleitorado de cada estado. Em São Paulo, por exemplo, o teto na disputa ao Palácio dos Bandeirantes será de 26 milhões e 700 mil reais. Em Minas Gerais e no Rio de Janeiro, limite de 17 milhões e 800 mil reais. Bom, a gente fala agora do dia de repercussões, a pataquada de Jair Bolsonaro em frente a embaixadores estrangeiros. O encontro do presidente com diplomatas para atacar as urnas eletrônicas segue gerando muitas repercussões. Em Brasília, presidentes do STF e do STJ saíram em defesa do sistema eleitoral brasileiro. Os detalhes com Rafael Procópio. Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça manifestaram apoio e confiança ao Tribunal Superior Eleitoral e ao sistema brasileiro usado nas eleições. O presidente do STF, Luiz Fux, conversou por videoconferência com o presidente do TSE e também ministro do STF, Edson Fachin. Além de atestar a confiança no tribunal e no sistema eleitoral, Fux repudiou a tentativa de se botar em xeque a segurança do processo perante a comunidade internacional há cerca de 70 dias das eleições. Já o presidente em exercício do STJ, Jorge Mussi, por meio de nota, disse que o Estado Democrático de Direito requer a defesa desse sistema, que até hoje nunca apresentou uma evidência concreta de fraude. Além disso, ele cita que a Constituição rejeita qualquer tipo de descrédito atribuído às eleições. Ambas manifestações são reações à reunião convocada por Bolsonaro na segunda-feira com diversos embaixadores. Na ocasião, o presidente da República questionou mais uma vez a segurança das urnas eletrônicas no Brasil e não apresentou provas. Procuradores de 26 estados e do Distrito Federal pediram providências à Procuradoria-Geral da República. Será que virão? A gente tem mais de Brasília agora chegando com o Cláudio Marcos. Um grupo de 43 procuradores do Ministério Público Federal assinou nesta terça-feira um pedido para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, abra uma investigação contra Jair Bolsonaro. O presidente fez novos ataques sem provas ao sistema eleitoral, feitos em reunião com embaixadores na última segunda. O grupo afirma que a conduta do presidente afronta e avilta a liberdade democrática e pode configurar ilícitos eleitorais decorrentes do abuso de poder. Também nesta terça-feira, a Embaixada dos Estados Unidos no Brasil reforçou em nota que os Estados Unidos confiam na força das instituições democráticas brasileiras e que estão confiantes de que as eleições brasileiras de 2022 vão refletir a vontade do eleitorado. Bom, esse é o pedido que poderá gerar repercussões reais, né? Essa manifestação de 26, de procuradores de 26 estados
além do Distrito Federal, mostrando que há um movimento de procuradores que desejam que Augusto Aras saia de sua infinita inação e pelo menos se manifeste a respeito de alguns dos muitos crimes cometidos por Jair Bolsonaro. Ele já cometeu inúmeros crimes de responsabilidade durante o seu mandato, mas ele conseguiu a façanha de, em pouco menos de uma hora, cometer crimes de responsabilidade, crimes eleitorais, crimes comuns. Escolha aí a sua categoria preferida e Bolsonaro incorreu, né, em algum tipo de ilegalidade dentro desse recorte no encontro entre embaixadores. Agora resta saber se Augusto Aras ainda possui alguma espinha dorsal, né? Ainda possui alguma dignidade, ainda se enxerga como um procurador-geral da República e não como um puxadinho, uma laje do Palácio do Planalto. Terá de se manifestar, não será uma alternativa dessa vez olhar para o lado e fingir que não viu, mas vejamos qual será a intensidade e as consequências dessa manifestação da Procuradoria-Geral da República. Lembrando que o caso do deputado Fernando Francischini, do Paraná, já abriu uma jurisprudência para que ataques ao sistema eleitoral brasileiro consistidos de mentiras sejam punidos, inclusive com cassações de chapas. A jurisprudência existe, é improvável que isso aconteça nesse momento com Bolsonaro, mas ele já não está caminhando, Carla, em terreno tão firme, né? Ele passa a caminhar em gelo seco, porque ele já abre aí a primeira frente para uma possível repercussão jurídica depois daquelas palavras absurdas que, aliás, conseguiram, repito aqui o raciocínio do tio Rei agora há pouco, conseguiram alcançar a unanimidade, mas não a unanimidade que Bolsonaro desejava, mas uma unanimidade contra ele. Não há vozes relevantes em defesa de Bolsonaro. Mesmo os microfones alugados de Bolsonaro em emissoras de rádio, canetas alugadas em portais e em jornais, mesmo essas fizeram ontem uma defesa envergonhada, tímida, quase se desculpando daquela pataquada armada por Bolsonaro na segunda-feira. Então é possível que a gente veja alguma repercussão, pelo menos. O que diz o país mais poderoso do mundo, né? A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil afirmou que as eleições por aqui são um modelo para o mundo. Em nota, a representação diplomática disse confiar que a disputa de outubro vai refletir a vontade do eleitorado e completou que, à medida que os brasileiros confiam em seu sistema, o Brasil mostrará ao mundo mais uma vez a força duradoura de sua democracia. Ainda de acordo com a Embaixada Americana, o Brasil tem um forte histórico de eleições livres e justas, com transparência e altos níveis de participação dos eleitores. E no Congresso, deputados de oposição foram ao STF, ao Supremo Tribunal Federal, para pedir que Jair Bolsonaro seja investigado pelos ataques sem provas às urnas eletrônicas. O argumento é de que o presidente cometeu crime de improbidade administrativa contra o Estado democrático, também abuso de poder político e econômico, além de ter feito propaganda eleitoral antecipada. E aí, só reforçando o que o Megali disse, né? A gente está falando aqui do posicionamento dos Estados Unidos, a gente está falando do Congresso Nacional, sobre a justiça, né, Megali? Só reforçando o número que o Cláudio Marcos trouxe. São 26 estados, mas são 43 integrantes do Ministério Público Federal questionando, falando sobre essa ação do presidente da República de fazer campanha de desinformação, né? A justiça precisa agir nesse sentido. Sobre o Congresso Nacional, a expectativa é de que o pedido seja enviado à Procuradoria-Geral da República também, que vai definir se há ou não elementos para denunciar Jair Bolsonaro. Então, engrossando, né, esse pedido aí, esse documento assinado por 43 integrantes do Ministério Público Federal, também os deputados de oposição. Bom, e também nesta terça-feira o YouTube retirou do ar um vídeo do canal de Jair Bolsonaro com notícias falsas sobre as urnas eletrônicas. Você se lembra do que a gente está falando? É uma live que foi transmitida no dia 29 de julho de 2021, em que o presidente questionava a segurança do sistema eleitoral brasileiro, apresentaria provas a respeito do que dizia, não apresentou coisa nenhuma, uma mentirada, as mesmas que foram contadas anteontem. Em nota,
O YouTube citou que desde março de 2022 vem removendo conteúdos com alegações falsas de que as urnas eletrônicas foram hackeadas nas eleições de 2018 com uma suposta adulteração de votos. Isso jamais aconteceu. E afirmou o YouTube que esse é um dos exemplos do que não é permitido de acordo com a política contra a desinformação nas disputas eleitorais. Eu citei aqui a jurisprudência aberta pela condenação do ex-deputado estadual Fernando Francischini, cara. O que Bolsonaro fez é muito pior. É muito pior, porque o Francischini estava munido de um celular e colocou esse vídeo atacando o sistema eleitoral no Paraná nas redes sociais. Jair Bolsonaro usou o aparato de Estado brasileiro. Utilizou um palácio, né, que é reservado para despachos do presidente da República. Utilizou a TV Brasil. A TV Brasil, aquela que Bolsonaro chamava de TV Lula. E que dizia que a primeira coisa que faria seria acabar com a TV Brasil, que aquilo era um desperdício de dinheiro, que era um absurdo. Não só não acabou, como a utiliza. Sempre que acha necessário. Sempre que entende que aquilo irá o beneficiar. Esse é o grande patriota, Jair Bolsonaro, que não se importa em usar um aparato de Estado a seu favor. A única razão pela qual a chapa de Bolsonaro não será cassada pelo TSE é porque é uma chapa presidencial. Não é fácil. Você gera uma convulsão, você gera um atrito entre boa parte do eleitorado que ainda apoia o presidente, mas o crime está dado. Está dado. E com sobras. Porque o que Francischini fez foi muito menos grave do que a gente viu no Palácio da Alvorada na última segunda-feira. Voltaremos ao assunto daqui a pouquinho. Bengali, sabe que é um pouco assustador porque a gente está falando e está abrindo todos os elementos, essa resposta de autoridades diferentes, de setores diferentes, está todo mundo falando o que está acontecendo e ainda assim a gente costuma se referir àquela parcela do eleitorado que é muito fiel, né, ao presidente da República, 27%, 30%, que é aquele número que não mexe, né, sempre apoiando o presidente Jair Bolsonaro. E quando você ouve os argumentos dessas pessoas nesse momento, essas informações que a gente traz, e são informações, são fatos, elas são rebatidas com a coisa de vocês são esquerdistas. Como se todas as pessoas, todos os críticos ao presidente da República fossem esquerdistas, seja lá o que isso for, né? Que definição seja essa. E criticassem apenas por essa razão. Exatamente. E quando, na verdade, primeiro, né, a gente não tem um embasamento sobre o que é ser esquerdista para essas pessoas. O que é isso? Né? Ter uma ideia da economia centralizada por um Estado maior. Não, né? É simplesmente rebater o presidente da República, a partir daí se torna esquerdista. E aí fica difícil estabelecer o diálogo assim, né? Quando você tem essa parcela para quem ele está falando justamente e que faz exatamente o que ele pede que façam, que é fechar, né? Baixar a cabeça, fechar o ouvido, olhar para frente e não dialogar com ninguém. E aí o que a gente faz a partir disso? Não tem como as coisas não ficarem mais tensas, né, nesse período pré-eleição, se a gente não conseguir dialogar com as pessoas, se a gente não conseguir fazer autocrítica o tempo todo. Então é só para, né, abrir o olho. É o seu caso, você ouvinte aí da Band News, está ouvindo a gente, já está mandando mensagem para cá, falando, porque, né? Não, vamos parar, vamos conversar, a gente aceita, né, argumentos contrários, mas desde que sejam argumentos, né? Se você tiver um pensamento aí, uma reflexão para compartilhar com a gente, por favor, fique à vontade para mandar no nosso WhatsApp, mas que ela tenha fundamento. Bom, Carla, já que você fez essa pensata aí, eu sou um pessimista para muitas coisas e um otimista para algumas. Para isso eu ainda sou um otimista. Eu ainda acho que a ficha cai para a maioria das pessoas, que um dia percebe essa manipulação, né? Essa jogada de políticos autoritários de colocar parte do Brasil contra a outra parte do Brasil, nós contra eles. Aí me desculpem, quem inventou isso não foi Bolsonaro, aliás, quem inventou isso também não foi Lula, mas os dois se utilizaram fartamente desse expediente quando presidentes. Bolsonaro tá aí, não precisa nem dizer, né? Se você não tá comigo, você é um comunista. Você é um lacrador, você tem que ir para Cuba, você adora a Venezuela. E Lula fazia o mesmo. Né? Eles não querem o pobre no avião, eles não querem, sem nunca dizer quem eram eles. Então, a minha impressão, para alguns é claro que não vai cair nunca, mas para muitos
Um dia o cara é atingido, como se fosse com um soco no peito, por esse tapa de realidade, por esse soco de realidade de que, pô, o que eu tô fazendo, cara? Tô gastando minha vida aqui xingando as pessoas, defendendo de olhos fechados, como se fosse um robô, como se fosse um ser autômato, alguém que tá me manipulando, em benefício próprio. E o nosso trabalho é esse, é de formiguinha, é de se posicionar, né, a cada vez que a gente vê isso acontecendo. Seja de um lado ou seja de outro, quem tá falando aqui não é um esquerdista. Mas eu não tenho como defender o absurdo que tá acontecendo em Brasília. O festival de corrupção, de incompetência, de truculência que é esse governo. Bom, se isso é ser esquerdista, então que eu seja bem-vindo à esquerda. E se é ser direitista, você bater no PT ou em políticos de esquerda quando necessário, aqui eu, fazendo parte da direita. Ninguém é isento. Todo mundo tem as próprias ideias e essas ideias balizam os comentários, balizam as nossas falas aqui. Não existe isenção, mas o que a gente oferece, e acho que oferece bem ao nosso ouvinte, são boas doses de independência, é essa palavra que eu uso todos os dias, a opinião mais independente no estúdio, porque é onde está Carla Bigato, Sheila Magalhães, e honestidade. Isso o nosso ouvinte tem e vai continuar tendo. Bom, depois a gente volta então a falar mais sobre esse tema. Vamos falar sobre algo que interfere diretamente nas vidas das pessoas. Não que isso não interfira, claro que interfere. Mas a gente vai falar de gasolina. E a gasolina deve ficar, pelo menos, né, quase 5% mais barata a partir de hoje. Será que fica? Diga aí, Priscila Xavier. Apesar da redução anunciada pela Petrobras no preço médio da venda da gasolina para as distribuidoras, grande parte dos postos de combustíveis no Rio de Janeiro ainda não alterou o valor cobrado nas bombas. A reportagem da Band News FM passou por estabelecimentos nas zonas sul e norte da capital nesta quarta-feira. A queda de 4,92% que passa a valer hoje representa uma redução de 20 centavos, levando os preços nas refinarias de R$ 4,06 para R$ 3,86 por litro. A estatal afirmou que a redução acompanha a evolução dos preços internacionais. Na análise do diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, os novos valores devem sim ser repassados ao consumidor nos postos. Não tem por que não repassar, tem que repassar para o consumidor sim. Caiu o preço na refinaria, vai vender mais barato para a distribuidora e depois você vai ter aí o preço final lá na bomba, né? Acrescido de impostos, de margem da distribuição da revenda. Então, os postos cobram, não que eles querem cobrar, mas não é tabelado o preço da gasolina nem do diesel. Mas essa redução de hoje, com certeza, vai refletir na bomba. A gasolina já vinha caindo na bomba, lembra, com a redução do ICMS. Deixa eu chamar aqui a participação dos nossos ouvintes. E aí, já achou gasolina mais barata? Não achou? Porque assim, agora a gente tá com a antena ligada, né? Se antes a gente não ficava prestando atenção em alguns centavos, que era a variação, agora a gente tá. Se você quiser dividir com a gente, compartilhar aí a sua percepção sobre o preço dos combustíveis, por favor, à vontade, 11 999 592 100. É só adicionar aí o número do WhatsApp da Band News FM. Aliás, são muitas as mensagens, viu, Megali, que estão chegando agora. E tem bastante correio elegantes? Não, alguns não. Não, tá bom. Tá. É do jogo. Vamos lá, o inquérito sobre a morte do tesoureiro do PT em Foz do Iguaçu é encaminhado ao Ministério Público. Ângelos Fayer. O Ministério Público do Paraná anunciou que vai conceder hoje à tarde uma entrevista coletiva em Foz do Iguaçu para tratar da denúncia a ser apresentada contra o policial penal Jorge Guaranho. Ele matou a tiros o guarda municipal Marcelo Arruda, tesoureiro do PT no interior do Paraná, no último dia 7 de julho. O policial também foi atingido e segue internado em estado grave na UTI. O MP ainda promete esclarecer fatos relacionados à investigação. No inquérito apresentado na última sexta-feira, a Polícia Civil do Paraná concluiu que o crime se caracteriza como homicídio duplamente qualificado, por motivo torpe e por colocar a vida de outras pessoas em risco. A divisão de homicídios não classificou o ato como crime político. O cirurgião plástico que manteve uma paciente em cárcere privado no Rio de Janeiro vai ficar preso preventivamente. Gabriela Morgado.
O médico equatoriano acusado de manter uma paciente em cárcere privado em um hospital da Baixada Fluminense tem a prisão convertida para preventiva. Bolívar Guerreiro Silva está preso desde segunda-feira. Segundo as investigações, ele teria negado transferência por 2 meses a uma mulher de 35 anos para tentar esconder que ela teve complicações após uma cirurgia plástica feita em março. Ela ainda aguarda o encaminhamento para outra unidade. Além do médico e de funcionários do hospital, 7 outras pacientes prestaram depoimento. Elas acusam o cirurgião de erros médicos e negligência. Ele nega. A dona de casa, Cláudia Rodrigues, procurou a delegacia para depor e afirma que não morreu por pouco. Dei 2 paradas cardíacas, fui parar no UPA, necrosou, cheguei quase morta no hospital. Meu Deus, olha a fala dessa mulher. Quase morreu, você acha, é força de expressão, né? Ela teve muita dor. 2 paradas cardíacas, que isso? Segundo o advogado especialista em direito da saúde, Rodrigo Araújo, o hospital onde a paciente foi mantida em cárcere privado também pode ser responsabilizado. Tanto o hospital, quanto o médico, quanto qualquer outra parte envolvida nessa cadeia de prestação do serviço pode responder, sim, pelo erro médico, se assim ficar caracterizado. E com relação ao cárcere privado, quem responde diretamente é o médico, mas o hospital pode ser penalizado também. Ainda no Rio de Janeiro, mais sobre o caso do anestesista preso por estuprar uma paciente durante o parto. Marcos Sadoc. A Polícia Civil conclui o inquérito e indicia o anestesista Giovanni Quintela Bezerra por estupro de vulnerável contra uma mulher grávida. Segundo a investigação, o médico começou a cometer o crime 50 segundos depois que o marido da vítima deixou a sala de cirurgia com um bebê recém-nascido. O médico aplicou medicamento para anestesia na vítima 7 vezes durante o estupro, que durou 9 minutos e 5 segundos. Ao todo, 19 pessoas foram ouvidas no inquérito. Giovanni já era réu pelo crime, já que o MP nem esperou a conclusão da investigação policial e denunciou o médico à justiça. Ele foi flagrado cometendo o ato durante uma cesariana no Hospital da Mulher em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Um outro inquérito instaurado pela Polícia Civil investiga mais 5 casos. Destaque agora do esporte. Luiz Megali, definidos os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Você viu o sorteio? Vi. Tá felizinho? Tô. Tá bom. Mais ou menos. Mas não dá, só tem time grande, tem time grande. Não dá pra pegar cara, não tem como pegar moleza numa fase dessa. Galinha morta. Não, mas todos os times mais tradicionais pegaram os times, digamos, menos tradicionais. Os gigantes pegaram os grandes. Né? Os grandes confrontos, se acontecerem, vão ficar para semifinais. Mas fiquei satisfeito. Dentro daquele espectro, tá bom, acho que dá para encarar. Foi tipo uma... Eu não tô querendo ofender foi tipo ninguém. Um título, na verdade, né? Aquela partida contra... Tô querendo chamar ninguém de time pequeno, sabe essas coisas? Entendi, né? Caminhando ali, pisando em ovos. É isso. Depois daquela partida contra o Palmeiras, é como se estivesse levantando a taça, né? Aquilo ali foi o título pro São Paulino, não foi não? Foi. Mas agora que passou, a gente quer a taça de verdade. Fala aí, Aline Fanelli. A CBF deve definir entre hoje e amanhã as datas e horários dos jogos das quartas de final da Copa do Brasil. Eles vão ser entre os dias 27 e 28 de julho, com as voltas nos dias 17 e 18 de agosto. A entidade sorteou os confrontos ontem e já mapeou o chaveamento até a decisão. Atlético Goianiense e Corinthians do lado da chave, que quem avançar enfrentará o vencedor de Fortaleza e Fluminense na semifinal. No cruzamento do outro lado, estão São Paulo e América Mineiro na briga para encarar quem for vencedor de Atlético Paranaense e Flamengo. Os classificados para as semifinais da Copa do Brasil vão receber 8 milhões de reais. Dos 8 candidatos ao título, apenas Atlético Goianiense e São Paulo estão na competição desde a primeira fase. Um colega nosso aqui, eu não vou dizer o nome. Não precisa dizer. Não preciso. Melhor não. Vou chamá-lo apenas de Sandro B. Não, melhor, S. Badaró. Tá bom. Veio aqui, abriu a porta e falou, você chamar América Mineiro de time grande, você tá de sacanagem, né, cara? Tô sendo político, SB. Mas a verdade é que os gigantes ficaram de um lado e os apenas grandes do outro, né? E é sobre isso que o Milton Neves vai falar daqui a pouquinho. Antes, tem mais Campeonato Brasileiro. Que você fez isso com ele.
Eu não acredito. Ele quem? Eu não dei o nome de verdade. Não, tá, com essa pessoa hipotética que trabalha na redação exato. e fica no ar a partir das 2h. Pelo horário do Brasil. E hoje tem mais Campeonato Brasileiro, Yuri Queiroga. 7 jogos movimentam a 18ª rodada do Brasileirão hoje. Às 7h tem Goiás e Fluminense, Bragantino e Fortaleza. Às 7h30, o Atlético Paranaense recebe o Atlético Goianiense na Arena da Baixada. O Flamengo encara o Juventude no Mané Garrincha, em Brasília, às 8h30. E no mesmo horário, tem Internacional e São Paulo no Beira-Rio. Por fim, às 9h30, com transmissão da Band News FM, o Corinthians recebe o Coritiba. Também às 9h30, o Santos pega o Botafogo na Vila Belmiro. Ontem, Ceará e Avaí ficaram no 1-1. Uma noite de novo apagão, mais uma vez, na Arena Castelão. Futebol, com Milton Neves. Oferecimento Perdigão. Manda brasa com Perdigão na brasa. Casa do Construtor. Aluguel de equipamentos. Ligue 0800 200 0217. E Sicredi. Conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Fala, Milton, bom dia. Muito bom dia, Luiz Guilherme Megali. Você tá feliz da vida, hein? A Carla Megali tá meneando a cabeça, concordando que você tá muito feliz, né? Porque parece até que foi marmelada, né? Porque não tem nenhum grande pegou um grande. Então nós vamos ter, com certeza, na sequência eu explico, Corinthians, Fluminense, São Paulo e Flamengo na semifinal. Tá bom, Megali? Megali, o teu São Paulo ontem deu sorte, viu? E no mais? Bem, gente, então eu já vou adiantar, não precisa nem ter jogo, ida e volta. Eu já vou dizer quem é que vai se classificar na sequência exatamente da Copa do Brasil. Atlético Goianiense e Corinthians. Vai ser duro, mas o Corinthians vai eliminar o Dragão. Exatamente lá de Goiânia, o paraíso verde plano do Brasil. Fortaleza e Fluminense. Olha, o Fluminense tá bem. Vai ganhar esse jogo aí de 2-1. E vai se classificar. E o São Paulo pegou uma mangaba que eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? São Paulo e América é o pior time aí dos 8. Então São Paulo já passou pra semifinal e o Flamengo também já passou pra semifinal ganhando do Atlético Paranaense e do Filipão. Claro que não vai ter goleada, nada, porque o Furacão foi endireitado lá pelo Filipão. E tenho dito. E até amanhã.